Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo que é sinceramente fascinante. Nós vamos sair lá dos primórdios da internet, época em que tudo era só um texto estático na tela do computador, e vamos viajar até a nossa era moderna, onde a grande palavra de ordem é soberania digital. A nossa promessa aqui é bem simples: pegar aqueles conceitos de tecnologia super complexos e traduzir tudo em ideias tão fáceis e com analogias tão do nosso dia a dia que qualquer pessoa vai dominar esse assunto rapidinho. Então, zero motivos para ter medo de termos técnicos, tá? A gente vai quebrar tudo isso em pedaços muito lógicos e fáceis de digerir. Vamos juntos explorar como essa inovação toda está, basicamente, devolvendo o poder de volta para as nossas mãos. Mas antes da gente lançar, eu quero deixar uma provocação no ar para todo mundo pensar. Quem é, de verdade, o dono dos dados que a gente gera na internet todos os dias? Será que as nossas fotos, os nossos textos, as nossas interações pertencem a nós que produzimos tudo isso? Ou será que, no fim das contas, tudo isso é propriedade das gigantes da tecnologia que guardam a nossa vida digital nos servidores delas? Fazer essa reflexão é absolutamente crucial, porque a resposta para essa pergunta leva a gente direto para o coração de como a nossa internet evoluiu até o dia de hoje. E o nosso roteiro de hoje está super direto. A gente vai passar por 1. A evolução da nossa internet. 2. O problema da centralização. 3. Web3, a era da soberania. 4. O motor da confiança. 5. Contratos inteligentes na prática. E 6. O futuro descentralizado. Parte 1. A evolução da nossa internet. Para a gente entender para onde a gente está indo, é urgente entender de onde a gente veio. Se a gente voltar lá para 1990, a gente tinha a chamada Web 1.0. Era como se fosse uma biblioteca digital estática gigantesca. A gente só podia ler informação. Não dava para curtir, não dava para comentar, nada disso. Aí, por volta de 2004, veio o boom, a explosão social da Web 2.0. De uma hora para outra, o mundo inteiro começou a escrever, criar blogs, postar vídeos e se conectar em redes sociais de um jeito absurdo. E agora, entrando na década de 2020, a gente marca a chegada da Web 3.0. Essa é uma era revolucionária focada em uma coisa: propriedade real. É aqui que as pessoas finalmente retomam o controle sobre o próprio mundo digital. E o pulo do gato aqui é notar como o nosso papel como seres humanos muda completamente em cada uma dessas fases. Na Web 1.0, a gente era um consumidor puramente passivo. Na Web 2.0, a gente evolui para um criador super ativo que gera um engajamento tremendo. Mas na Web 3.0, o salto é de cair o queixo. As pessoas passam a ser proprietárias, independentes e soberanas da própria informação. A infraestrutura não é mais de um grupo minúsculo de empresas. Ela é distribuída entre todo mundo que participa. O que, claro, faz a gente questionar bastante como funcionava aquele modelo anterior. Parte 2. O problema da centralização. Para a gente entender o custo oculto da Web 2.0, vamos usar uma analogia do nosso dia a dia. Pensa numa cozinha. Na Web 2.0, a internet funciona como um restaurante imenso, mas que só tem uma única cozinha centralizada. O servidor das grandes empresas de tecnologia é o chefe absoluto ali dentro. Esse chefe único dita todas as receitas, controla todos os ingredientes com mão de ferro, guarda as chaves da despensa e decide sozinho quem pode e quem não pode comer. O problema disso é bem sério, né? Se a cozinha decidir mudar o cardápio do nada, sem te avisar, ou pior, fechar as portas porque deu algum problema técnico, milhares de pessoas ficam com fome e sem ter para onde correr. Fica todo o poder e acesso na mão de um só. É uma dependência extrema, mas, felizmente, a gente tem uma saída genial para isso. Parte 3. Web3, a era da soberania. A saída para esse gargalo é a Web 3, que a gente pode chamar de a web da leitura, da escrita e da propriedade. Ela adiciona uma camada indispensável de soberania individual usando a criptografia. Sabe o que isso significa na prática? Que ser dono de um dado na internet deixa de ser só uma ideia abstrata ou uma promessa vazia nos termos de uso de um aplicativo. Passa a ser uma realidade matemática inquebrável. É literalmente o resgate do poder devolvendo o controle para quem realmente faz a rede acontecer. A gente... Voltando para nossa analogia do restaurante, a diferença fica cristalina. Na Web 2.0, a gente tinha aquela cozinha centralizada com o monopólio de tudo. Na Web 3, o cenário muda para várias cozinhas públicas espalhadas pelo mundo inteiro. Quando alguém faz um pedido, várias dessas cozinhas preparam o prato ao mesmo tempo. E depois, elas comparam os resultados entre si para garantir que a receita original foi seguida direitinho, com total honestidade. Se uma dessas cozinhas quebrar, faltar luz ou tentar dar um truque na receita, não tem problema. As outras continuam servindo a versão certinha. Transparência total. Ninguém precisa confiar cegamente no dono do restaurante. E a mecânica por trás disso é uma obra de arte da tecnologia. Parte 4. O motor da confiança.
O grande motor por trás dessa engrenagem toda é o blockchain. A definição chata e técnica chama isso de um livro-razão digital distribuído e imutável. Mas olha, vamos simplificar. Pensa no blockchain como um grande caderninho de anotações de uma aldeia. Em vez de confiar todas as contas e transações da aldeia nas mãos de um único contador, que, convenhamos, pode ser corrompido ou simplesmente errar a conta, todo mundo na aldeia tem uma cópia exata do caderninho. Quando alguém faz um negócio, todo mundo se reúne na praça e anota aquilo ao mesmo tempo. Ninguém pode apagar, rasgar ou falsificar uma página do passado sem que a aldeia inteira perceba a mentira na hora e rejeite a anotação falsa. Isso é revolucionário. A confiança não está mais numa instituição falha, está na matemática coletiva. Para garantir que ninguém se perca nos termos técnicos, vamos fazer um depara bem rápido com coisas do nosso dia a dia. Como a gente viu, o blockchain é esse caderno comunitário da aldeia. Um nó ou node é uma daquelas cozinhas do restaurante, que opera e valida os pedidos de forma independente. E a tal da chave privada? Imagina um banco enorme onde todos os cofres são feitos de vidro blindado e transparente. Qualquer um na rua pode ver quanto dinheiro tem lá dentro. Isso é transparência. Mas apenas quem tem a chave física exclusiva da porta, que é a sua chave privada, consegue abrir o cofre para mexer no conteúdo. E por último, o contrato inteligente, que age exatamente como uma máquina daquelas de vender refrigerante a salgadinho. Parte 5. Contratos inteligentes na prática. Para explicar a genialidade desses contratos inteligentes, a analogia da máquina de vendas criada pelo cientista da computação Nick Szabo lá nos anos 90 ainda é imbatível. É um processo de 3 passos lógicos e sem enrolação. Passo 1. Você coloca o dinheiro na máquina. Passo 2. A máquina valida a condição na hora. Ela checa se o valor está certo e se o produto tem no estoque. Passo 3. O produto cai automaticamente. Você não precisa de um funcionário para abrir a porta, para checar o troco ou para te entregar o produto na mão. O código autoexecutável resolve tudo no exato segundo em que a condição é cumprida. É cego, é eficiente e acaba com a burocracia. E não pensem que isso é papo de ficção científica, não. A tecnologia já está resolvendo problemas gigantescos no mundo real hoje. Quer ver? Royalties de música, que antes demoravam meses, agora podem cair direto na carteira do artista a cada milésimo segundo escutado, sem intermediários mordendo uma taxa. Marcas de luxo, tipo a Louis Vuitton, estão usando esses contratos para rastrear a cadeia de suprimentos, garantindo a autenticidade das bolsas contra falsificações. Na saúde, os pacientes estão assumindo o controle dos próprios prontuários com uma segurança cirúrgica. Até imóveis estão sendo fracionados. Agora, qualquer um pode comprar um pedacinho digital de um prédio comercial, democratizando o investimento. Isso sem falar no potencial para sistemas de votação totalmente imunes à fraude. A sociedade inteira ganha quando a gente remove os atritos. Parte 6. O futuro descentralizado. Agora, a gente precisa falar sobre o elefante na sala, o impacto ambiental. Muita gente tem a ideia de que o mundo cripto sempre acaba com a energia do planeta. Mas, olhando para as estimativas de 2026, a gente vê que não é bem assim. Os datacentros globais tradicionais, que são a base da Web 2.0 que a gente usa hoje, consomem absurdos 1.000 terawatts-hora por ano. O Bitcoin consome uns 155, o que gera debates super válidos. Mas olha só a mágica acontecendo na rede Ethereum. Depois que eles mudaram para um modelo chamado Proof of Stake, o consumo despencou lá para 0,01 terawatts-hora por ano. É praticamente nada. A arquitetura descentralizada encontrou o caminho da ultra-eficiência, provando que dá sim para ser soberano e sustentável ao mesmo tempo. E do lado da lei, aquela época de faroeste acabou. Governos e instituições deixaram o ceticismo de lado e partiram para a ação. A União Europeia já tem o framework MiCA, colocando ordem na casa com padrões rigorosos. Nos Estados Unidos, agências como a SEC e a CFTC estão buscando cada vez mais clareza. E no Brasil, a gente está vendo um pioneirismo impressionante. Já temos o marco legal dos criptoativos e, mais incrível ainda, o desenvolvimento do DREX, a versão digital da nossa moeda. Essa estrutura governamental já nasce pensada para conversar diretamente com aqueles contratos inteligentes, juntando o dinheiro tradicional com a modernidade absoluta da rede descentralizada. Tem uma frase fantástica no material original que resume toda essa transformação de um jeito perfeito. O futuro da web é descentralizado, inteligente e, acima de tudo, pertence ao usuário. Essa ideia simples carrega toda a essência ética e tecnológica dessa nova internet. É uma autonomia total, que não depende de você confiar numa instituição central, mas sim na matemática, protegendo de verdade a nossa informação e os nossos recursos. Para fechar a nossa exploração de hoje, a gente deixa uma reflexão para todo mundo pensar. Agora que as chaves da nossa soberania digital foram devolvidas para nós, como é que a gente vai moldar esse nosso futuro autônomo?
A internet amadureceu e a capacidade de criar redes mais justas está aí, acessível para todo mundo. Aquela arquitetura da confiança deixou de ser uma teoria de nicho e já virou o alicerce de economias inteiras. Entender essa mudança de paradigma é estar na vanguarda da história. A gente espera que essa análise de hoje tenha simplificado as coisas e te deixado cheio de entusiasmo pelas portas que essa tecnologia está abrindo. Um abraço e até a próxima análise.